Olá, pessoal! Vamos começar falando de um ponto que é ignorado por muitos estudantes em suas sentenças, inclusive por vários servidores, por alguns juízes também, quando vão fazer uma sentença civil. É a questão dos juros e da correção monetária. Isso fica lá no finzinho da sentença, mas não tem importância. Aqui nas nossas microaulas a gente vai passear pela sentença civil, independentemente da sequência cronológica de redação dela. Bom, vamos dar uma olhada no que diz o artigo 491 do Código de Processo Civil. Acompanhe aí. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso. Na sequência, o Código de Processo Civil traz algumas exceções. Pois bem, o que costuma acontecer? Várias sentenças condenam ao pagamento de uma quantia, por exemplo, condena o réu a pagar ao autor R$ 10.000 a título de indenização por danos morais. Porém, essas sentenças se esquecem de tratar dos juros e da correção monetária. A questão é que o artigo 491 do Código de Processo Civil diz que isso deve constar na sentença. E deve mesmo, porque existem juros diferentes, índices de juros, que ele fala de taxa, né? O Código de Processo Civil usa essa terminologia. Então, existem taxas diferentes, existem índices diferentes dos mais variados para a correção monetária, existem termos iniciais de incidência diferentes. Isso traz um impacto gigantesco, mas gigantesco mesmo, no valor da dívida. Se você pega, por exemplo, um acidente automobilístico em que a pessoa acaba ferida e depois, 2 anos depois, entra com a ação pedindo indenização por danos morais. Se você determinar a incidência dos juros desde a citação, vai dar um valor muito menor do que se você determinar a incidência de juros desde o evento danoso, desde a data do acidente. Então, esse é um tema que são informações que têm que constar na sentença obrigatoriamente, seja uma sentença de concurso, seja uma sentença da vida real. E não acaba por aí. Se você observar, o artigo 491 fala, ainda que o pedido seja genérico. O que acontece? Várias sentenças que vão para a fase de liquidação de sentença, elas não trazem em seu corpo, da sentença da primeira instância, o índice de correção monetária, a taxa de juros e muito menos os termos iniciais. Mas é preciso que esses valores constem. Então, ainda que você fale assim, condena o réu a pagar o tratamento médico do autor decorrente do acidente automobilístico tal, conforme será liquidado, em valor a ser liquidado posteriormente. Porém, nessa sentença você já tem que falar, incidirão sobre esses valores juros e correção monetária nos seguintes índices desde tais datas. Isso é extremamente importante. E o Código de Processo Civil, ele pede também essa informação que pouquíssima gente coloca, a periodicidade dos juros e se há capitalização ou não. Então, por exemplo, se eu falar se os juros são mensais e a capitalização, se os juros são capitalizados ou não, isso faz uma diferença muito grande, tá certo? Nós vamos trabalhar aqui em microaulas posteriores, vários pequenos temas ligados aos índices de juros, aos termos iniciais. Isso causa uma confusão gigantesca. E também a correção monetária, seja em condenação de particular, seja em condenação da fazenda pública. Então, fique atento às nossas microaulas e a gente se vê aqui no canal do Justo Tutor.